Se você ouvir essa música, pode ter certeza de uma coisa: sua morte estará próxima. Todos que a ouviram acabaram morrendo, cada um de forma mais brutal e inexplicável do que o outro. Essa é a história de Jéssica, uma jovem que testemunhou o verdadeiro peso dessa melodia amaldiçoada. Tudo começou com o pai dela, Rogério, um músico apaixonado por suas composições. Ele era dedicado ao extremo, sempre em busca de criar algo que o mundo nunca tinha ouvido. E então, em um dia que parecia comum, ele mostrou à filha sua mais recente obra. Ele estava visivelmente orgulhoso, quase como se tivesse descoberto um segredo profundo que precisava ser compartilhado. Jéssica ouviu a música, mas desde a primeira nota, algo nela parecia errado. Era hipnotizante, mas não de um jeito agradável. A melodia soava como um lamento, algo que mexia com os sentidos, provocava calafrios e um aperto no peito. Rogério, no entanto, parecia encantado com a criação, como se estivesse alheio à sensação perturbadora que causava. Horas depois, ele saiu de casa para resolver algo, mas nunca voltou. Rogério morreu em um acidente de carro, e a brutalidade da cena impressionou até os investigadores. O veículo estava destroçado, e seu corpo, esmagado entre as ferragens, parecia ter sido alvo de algo mais violento do que apenas um capotamento. Para Jéssica, a música se tornou um símbolo do pai. Era difícil para ela se livrar da melodia. Ela a carregava em sua cabeça como se fosse um pedaço dele. Foi só anos depois que ela começou a perceber que havia algo errado. Quando contou a história para seu namorado, ela decidiu cantar a música, mais por nostalgia do que por qualquer outro motivo. Ele também tinha aptidão para a música, e os dois compartilhavam esse vínculo. Pouco tempo depois, ele morreu em um acidente. O que era para ser um simples passeio terminou em um deslizamento de terra que o atingiu com força devastadora. Jéssica começou a fazer uma ligação que, no início, parecia absurda demais para ser verdade. Apesar disso, a música continuou surgindo em momentos de distração, como um reflexo involuntário. Em um evento no trabalho, colegas ouviram-na cantarolar a melodia e pediram que ela mostrasse a música inteira. Meio relutante, ela cantou para 3 delas. Em menos de uma semana, as 3 estavam mortas. Uma caiu de uma escada e quebrou o pescoço. Outra foi atropelada em um cruzamento. E a última foi encontrada em casa, afogada na própria banheira. Isso foi suficiente para fazer Jéssica parar de cantar a música para sempre. Ela começou a frequentar terapia, tentando lidar com a culpa que crescia a cada dia. Foi lá que sua psicóloga, intrigada com a história, insistiu para que ela cantasse a música. Relutante, Jéssica recusou diversas vezes, mas acabou cedendo. Dias depois, a psicóloga foi encontrada morta em seu consultório. O relatório dizia que ela havia morrido de uma parada cardíaca súbita, mas Jéssica sabia que não era uma coincidência. O medo agora era tão profundo que ela guardou a melodia para si, enterrando-a junto com o resto de sua sanidade. Mas o que Jéssica não sabia era que a música não havia morrido ali. Antes de morrer, a psicóloga gravou a sessão, incluindo a parte onde Jéssica cantava. De alguma forma, o áudio acabou vazando online. Em fóruns obscuros, usuários relatam ouvir a melodia por curiosidade. O padrão é sempre o mesmo. Um usuário posta que encontrou o áudio, descreve o arrepio e a sensação sufocante ao ouvir, e então acaba falecendo. E agora? Talvez você tenha ouvido falar dessa música, ou talvez ela esteja por aí, esperando por um clique desavisado. Mas uma coisa é certa: se você ouvi-la, esteja preparado para o inevitável. Algumas pessoas chamaram por ela sem saber. E ela acabou vindo atrás deles. Essas pessoas xingaram, amaldiçoaram, gritaram contra a própria sorte. E então a própria desgraça apareceu. Os mais velhos sempre alertavam que as palavras têm poder, e o que você invoca pode vir até você. Mas essas pessoas que não acreditaram, pagaram o preço com a própria vida. Thomas era um garoto do interior, morador de uma cidadezinha pacata onde as noites eram tão calmas que até o vento parecia cochilar. Ele tinha apenas 14 anos, mas era conhecido por seu temperamento explosivo. Tudo irritava Thomas,
e ele não pensava duas vezes antes de xingar em voz alta. Para ele, era só força de expressão, mas para os mais velhos, era algo perigoso. Certa noite, trancado em seu quarto, Thomas estava jogando no celular, como de costume. O jogo online não estava a seu favor, e ele, frustrado, soltava xingamentos a cada derrota. Ele disse várias vezes que tudo aquilo era uma desgraça. As palavras, lançadas ao vento, ecoavam pelo silêncio da casa. Foi então que algo estranho aconteceu. Primeiro, ele ouviu um som leve na janela, como um arranhar sutil. Ele ignorou, achando que fosse um galho ou o vento, mas o som ficou mais forte, como se dedos longos estivessem batendo no vidro. Ele se virou devagar, encarando a janela fechada. Apesar da cortina estar no lugar, ele conseguiu ver uma sombra parada do lado de fora. Era alta, imóvel, quase como se estivesse esperando algo. Thomas sentiu o coração acelerar. Ele reuniu coragem e puxou a cortina de uma só vez, esperando encontrar algum animal ou vizinho brincalhão. Mas lá fora não havia nada. Apenas a escuridão da noite. Sentindo-se tolo por ter se assustado, ele voltou para a cama. Só que, assim que colocou o celular na mesa, o som retornou. Desta vez, veio de dentro do quarto. Thomas congelou. Era impossível alguém ter entrado. Ele estava sozinho. Lentamente, virou a cabeça e viu uma figura no canto do quarto. Era uma mulher alta, com um vestido branco manchado e envelhecido. Seu corpo parecia ressecado, como se tivesse saído de um túmulo. Ela usava um grande chapéu branco que escondia completamente o rosto. Mesmo assim, Thomas sentia que ela o observava. A mulher se aproximou com movimentos lentos, como se estivesse flutuando. Então, ela falou, com uma voz baixa e rouca que parecia vir de todos os cantos do quarto ao mesmo tempo. Ela disse que ele a tinha chamado. Thomas tentou se mexer, mas não conseguiu. Ela se inclinou, aproximando o rosto oculto do chapéu até que ele pudesse sentir o cheiro de terra úmida. Na manhã seguinte, não encontraram Thomas em sua cama, nem na sala, nem em nenhum lugar da casa. A desgraça não precisa de muito para aparecer. Letícia era uma mulher de meia-idade que, apesar de ter uma vida confortável, nunca estava satisfeita. Ela morava em uma casa espaçosa, tinha um marido dedicado e filhos saudáveis, mas nada parecia agradá-la. Reclamava de tudo, e qualquer coisa era motivo para dizer que a vida era uma desgraça. Os mais próximos já haviam alertado sobre o mau hábito. Diziam que era perigoso brincar com certas palavras. Mas Letícia não dava ouvidos. Em uma noite comum, sozinha em casa, ela teve mais uma discussão por telefone com o marido. Ele estava no trabalho, e ela, irritada, começou a reclamar de tudo. Quando desligou, disse em voz alta que a vida dela era uma desgraça e que nada nunca dava certo. Depois disso, a casa ficou estranhamente silenciosa. Então, as luzes começaram a piscar. Letícia olhou ao redor, desconfiada. Algo parecia fora do lugar. Foi quando ela ouviu passos no corredor. Eles eram lentos, ritmados, e vinham em direção à sala. Ela se levantou, pegou um objeto pesado para se defender e foi até a entrada do corredor. No fim do corredor, ela viu a silhueta de uma mulher. Alta, magra, com um vestido branco que parecia desbotado pelo tempo. Letícia percebeu, pelo estado do vestido e do corpo, que aquela figura não era algo natural. A mulher se aproximou, e Letícia ficou paralisada. Quando finalmente estava perto o suficiente, a mulher inclinou a cabeça e perguntou com um tom de ironia cruel, se não tinha sido chamada. Letícia tentou gritar, mas nenhum som saiu. Sentiu um frio cortar seu corpo, como se a própria alma estivesse sendo arrancada. No dia seguinte, nem seu marido, nem seus filhos viram ela. Até hoje eles a procuram. Ninguém conseguia explicar o que realmente aconteceu. Então, tome cuidado. Quando mais de 100 pessoas já morreram no mesmo trecho de uma estrada isolada no interior do Brasil. O local exato do interior se perde junto com as várias vítimas que esse lugar já teve. Carros capotaram sem explicação, caminhoneiros desapareceram,
e as poucas testemunhas que sobreviveram falam de uma mulher de branco, sempre parada no acostamento, pedindo carona. Quem para, não volta. Quem tenta parar, sente um arrepio percorrer o corpo antes de perder o controle do veículo. Essa é a história da Noiva da Estrada, uma das lendas mais sombrias do nosso país. A origem dessa assombração remonta a um casamento que terminou em tragédia. Dizem que, anos atrás, uma jovem noiva fugia de casa, tentando alcançar a igreja onde se casaria em segredo com o homem que amava. Durante a viagem, o carro em que ela estava perdeu o controle e se chocou contra uma árvore. A noiva morreu na hora, ainda vestida com o vestido branco que nunca chegou ao altar. Batizando o vestido com o vermelho de seu próprio sangue, dizem que seu espírito ainda vaga pela região do acidente desde então. Motoristas que passam por aquele trecho relatam ter visto uma mulher com um vestido de casamento, descalça, caminhando pela estrada. Alguns dizem que ela acena pedindo ajuda, enquanto outros afirmam que ela aparece diretamente no banco do passageiro quando o carro reduz a velocidade. O que todos os relatos têm em comum é o mesmo final trágico. Em uma das histórias mais conhecidas, um caminhoneiro chamado Jorge foi visto pela última vez entrando naquela estrada. Ele era conhecido por ser um homem cético, que zombava de qualquer história sobre fantasmas. Nessa noite, ele ligou para a esposa e disse que estava a caminho, porém, nunca chegou. A polícia encontrou seu caminhão alguns dias depois, tombado, com marcas de arranhões profundas no interior da cabine. Jorge estava desaparecido, mas a janela do motorista tinha um rastro de sangue que descia até o chão. As autoridades, é claro, descartaram qualquer ligação com o sobrenatural. Mas as pessoas da região não têm dúvidas. Jorge deu carona para a Noiva da Estrada. E como acontece com todos que aceitam sua carona, ele jamais foi encontrado. O que torna essa lenda ainda mais assustadora são os relatos de sobreviventes. Um homem disse que ao passar pelo local, viu a noiva acenando para ele. Ele ignorou e acelerou, mas, pelo retrovisor, percebeu que ela estava no banco de trás, olhando para ele com um sorriso macabro. O carro rodopiou e ele saiu da estrada, mas sobreviveu com ferimentos graves. Quando os socorristas chegaram, encontraram pétalas de rosas brancas no interior do veículo, apesar de ele jurar que não havia flores no carro. Essa lenda é contada em todo o Brasil, mas o trecho da estrada em questão é considerado amaldiçoado. Mesmo com sinalizações e esforços para evitar acidentes, as mortes continuam acontecendo. A Noiva da Estrada não perdoa, e quem ousa cruzar seu caminho raramente vive para contar a história. Então, lembre-se, se estiver dirigindo sozinho por uma estrada deserta e avistar uma mulher vestida de branco, siga em frente sem olhar para trás. Imagine acordar no meio da noite e sentir um peso esmagador sobre o seu peito. Você tenta gritar, mas sua boca não se abre. Seus olhos estão bem abertos, mas seu corpo não responde. Você sente uma presença, uma sombra pairando sobre você. Sua respiração fica cada vez mais difícil. O quarto está mais escuro do que nunca, e aquela sensação de estar sendo vigiado, de ser alvo de algo maligno, te engole por completo. Essa não é uma história fictícia, e você não está sozinho. Milhões de pessoas já passaram por isso, e a explicação que você vai ouvir não é nada do que você imagina. Os cientistas chamam isso de paralisia do sono, uma condição em que o cérebro desperta antes do corpo, deixando a pessoa presa num estado entre o sonho e a realidade. Eles explicam que as visões assustadoras são alucinações, um truque da mente ainda presa no mundo dos sonhos. Mas nem todos acreditam nessa explicação. Em muitas culturas, a paralisia do sono sempre foi associada a algo sobrenatural. Entidades, demônios, espíritos malignos que se aproveitam do estado vulnerável da vítima para invadir o espaço mais sagrado de todos, o sono. Um dos relatos mais aterrorizantes aconteceu em 1998, em Maracás, no interior da Bahia. Eduardo, um jovem de 19 anos, começou a sofrer de paralisia do sono quase todas as noites. No início, ele descrevia apenas uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele, dificultando sua respiração. Depois, vieram as visões.
Eduardo dizia ver sombras no canto do quarto, figuras altas e magras, que pareciam observá-lo com olhos que brilhavam na escuridão. Mas as coisas pioraram. As sombras começaram a se mover. Uma noite, Eduardo acordou paralisado, com uma dessas figuras debruçada sobre ele. Ele sentia o cheiro de algo podre, como carne em decomposição, e ouvia um som estranho, parecido com um sussurro misturado a risos. Quando ele finalmente conseguiu se mover, descobriu marcas no corpo. Pequenos arranhões no peito, nos braços, que ele jurava que não estavam lá antes. Eduardo contou tudo a um amigo, que sugeriu que ele procurasse um padre para benzer a casa. O padre concordou em realizar o ritual. Por um breve momento, parecia que o tormento havia acabado. Mas na noite seguinte, algo ainda mais assustador aconteceu. Eduardo acordou com a sensação de que alguém estava em cima dele, segurando seu pescoço. Ele não conseguia respirar. Tentou gritar, mas nenhum som saiu. Quando finalmente conseguiu se soltar, o quarto estava vazio, mas a sensação de terror estava mais forte do que nunca. Ele sabia que a criatura ainda estava ali, à espreita, esperando. 3 dias depois, Eduardo foi encontrado morto em seu quarto. Ele estava deitado de costas, com o rosto congelado em uma expressão de puro terror. Os médicos disseram que ele teve um ataque cardíaco, mas os vizinhos tinham outra teoria. Muitos afirmavam que Eduardo havia sido levado por alguma entidade que habitava os sonhos. Uma mulher que morava próximo a ele disse ter ouvido passos pesados na noite da morte dele, como se algo estivesse caminhando por sua casa. E Eduardo não foi o único. Relatos de experiências parecidas se repetem ao longo da história. Na Inglaterra, há séculos, as pessoas falavam de entidades malignas que montavam sobre suas vítimas enquanto elas dormiam. No Japão, a paralisia do sono é chamada de kanashibari, e muitas pessoas acreditam que ela é causada por espíritos vingativos que não encontraram descanso. No Brasil, temos a pisadeira, uma figura macabra que pisa no peito de quem dorme de barriga cheia, impedindo-os de respirar. A ciência diz que isso é natural, um fenômeno explicável. Mas como explicar os relatos de pessoas que acordam com marcas no corpo? Como explicar as vozes que muitos afirmam ouvir, ou a sensação de que há alguém no quarto, quando na realidade não há ninguém? Talvez a verdade seja ainda mais horrível. Talvez essas entidades, essas sombras, existam de fato, esperando pacientemente que fechemos os olhos, só para se alimentar do nosso medo. E quem sabe você não seja a próxima vítima? Uma criatura enorme, com garras capazes de cortar carne como se fosse manteiga, dentes mais afiados que um facão. Essa besta vaga pelas noites escuras das zonas rurais. Seus passos deixam marcas profundas, e seus uivos carregam algo que não é apenas som, mas um aviso. Muitos acreditam que é apenas um cachorro perdido, mas quem o viu sabe que não há nada de comum naquela besta. Foi numa noite de lua cheia que seu João, um homem teimoso e valente, conhecido por não levar desaforo de ninguém, teve seu encontro com o que ele acreditava ser impossível. Ele havia ido ao sítio de um velho amigo para buscar algumas ferramentas emprestadas. A conversa foi longa, acompanhada de um café forte, e quando deu por si, já era tarde. Mesmo assim, ele decidiu voltar a pé para casa. A noite estava clara, iluminada pela lua, e o caminho, embora cercado por mato dos dois lados, parecia seguro. João era o tipo de homem que nunca deu ouvidos para histórias de assombração. Não acreditava em lobos, fantasmas ou qualquer coisa que pudesse abalar sua rotina. Tudo mudou quando ele ouviu o primeiro uivo. Era distante, mas ecoou de uma forma que o fez parar no meio da trilha. Os pelos da nuca se arrepiaram, e um frio percorreu sua espinha. Ele continuou andando, tentando ignorar o som, mas os uivos não paravam. Ficavam mais próximos, mais profundos, e carregavam algo que parecia diferente, algo que não soava como um animal comum. Enquanto caminhava, começou a notar movimentos estranhos entre as árvores. Sombras que pareciam se mover rápido demais. Ora pequenas e rápidas, ora grandes e pesadas. Seu João tentou não dar atenção,
mas a sensação de ser observado se tornou insuportável. Quando ele percebeu, o vulto já não estava mais distante. Surgiu na sua frente, entre as árvores, na margem do caminho. Era uma criatura negra, enorme, com olhos brilhantes que pareciam queimá-lo por dentro. Ela se movia de maneira estranha, às vezes em 4 patas, outras vezes erguida como um homem. João ficou paralisado. A criatura avançava lentamente, emitindo um rosnado baixo que parecia vibrar no ar. Ele tentou recuar, mas suas pernas já não obedeciam. O peso do medo era maior que o do próprio corpo. Quando o animal ficou a poucos metros de distância, João caiu de joelhos. Ele começou a rezar em voz baixa, de olhos fechados, tentando buscar forças que ele não sabia mais se tinha. A reza foi longa, repetitiva, desesperada. Ele não ousava abrir os olhos, certo de que, a qualquer momento, sentiria aquelas garras rasgando sua carne. Mas o silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o som dos passos da criatura. Quando finalmente teve coragem de erguer a cabeça e abrir os olhos, o bicho havia desaparecido. Aliviado, ele se levantou, mas sua respiração ainda estava tensa. Foi então que, ao chegar em casa, notou algo que fez o medo voltar. Na madeira da porta, marcas profundas de garras riscavam a entrada. Elas eram longas e densas, como se tivessem sido feitas de propósito, um aviso de que ele não estava seguro. Desde então, João nunca mais caminhou sozinho à noite. A criatura nunca foi vista novamente, mas muitos ainda relatam ouvir uivos estranhos ao longe. E dizem que, se você ouvir um uivo e achar que é apenas um cachorro, é melhor pensar 2 vezes. Você já sentiu a sensação de estar sendo observada? Aquela impressão de que de alguma forma, alguém está te seguindo, mesmo que você esteja em um lugar vazio, seguro, com luzes acesas em todos os cantos. Pois bem, é assim que começa essa história, uma história que ninguém acredita, mas que mexe com o que você pensa ser real. Era uma noite comum, uma mulher voltava para casa depois de um longo dia de trabalho. As ruas, geralmente movimentadas durante o dia, estavam desertas agora. Só o som dos seus próprios passos ecoava no calçamento. Ela até tentou pensar que estava segura, como sempre esteve. A cidade era tranquila, um lugar onde nada de estranho acontecia, ou pelo menos era o que ela acreditava. Enquanto caminhava pelas ruas, uma figura à distância chamou sua atenção. Ela parou, franziu os olhos. Lá estava ela, uma sombra alta e magra, quase uma silhueta, mas parada, imóvel. A mulher não pensou muito, apenas achou que fosse alguém, talvez alguém esperando alguém, ou alguém perdido. Mas, quando olhou para frente e depois de novo para a figura, ela estava mais perto. Ela tremeu. Era impossível. Ela jurava que não tinha visto a figura se mover. Tentou olhar em volta, talvez fosse um reflexo de algum outro objeto, mas a figura continuava ali, em pé. Não se mexia, mas estava mais perto. Com um arrepio percorrendo sua espinha, ela acelerou o passo, forçando-se a acreditar que estava exagerando. Cada passo que ela dava, ela se sentia observada, sentia uma pressão no peito, como se alguém estivesse forçando a respiração dela. Olhou por cima do ombro e viu a silhueta. Mais perto ainda, à mesma altura, a mesma magreza. Nada de barulho, nada de movimento, mas uma sensação de ser caçada. A mulher começou a caminhar mais rápido, praticamente correndo, mas a cada olhar que ela dava para trás, a figura estava ainda mais perto, a ponto de quase tocá-la. Seu coração disparou. Uma sensação horrível de pânico tomou conta dela. Ela não sabia o que fazer. O que estava acontecendo? Quem ou o que era aquilo? Quando finalmente viu sua casa, o alívio foi imenso. Ela sentiu a porta à frente, a segurança de sua residência. Correu até lá, tremendo, as mãos suando, tentando desesperadamente colocar a chave na fechadura. Quando finalmente conseguiu, ela empurrou a porta e a abriu. Mas, ao olhar para dentro, não havia apenas sua casa. A criatura estava ali, diante dela, imóvel, com o rosto coberto,
A figura alta e magra a encarava como se tivesse esperado aquele momento por toda a noite. Ela tentou gritar, mas as palavras não saíam. Foi quando a criatura se moveu, de forma rápida e surpreendente. Antes que ela pudesse dar um passo para trás, a criatura a agarrou, puxando-a para dentro da casa, sem fazer o menor som. E então, a porta se fechou. Ninguém jamais soube o que aconteceu. Ela desapareceu daquela noite, sem deixar vestígios. Algumas pessoas disseram que a viram por última vez ali, na porta de casa, mas ninguém jamais confirmou. Outros dizem que foi uma alucinação, ou até uma história inventada. Mas os mais antigos, aqueles que conhecem a cidade, sabem de algo que os outros não sabem. Não é a primeira vez que algo assim acontece. E a cada dia, mais pessoas sumem de forma inexplicável, sempre depois de passarem por aquele caminho. Então, se você estiver voltando para casa à noite, até mesmo em um bairro aparentemente seguro, tenha cuidado. Nunca se sabe o que pode estar te esperando nas sombras. Lembre-se, nem todas as histórias são reais, mas algumas carregam verdades que é melhor não descobrir. Se você gosta de ouvir histórias macabras como essa, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha sua história nos comentários. Estamos sempre de olho e quem sabe a sua história não aparece no próximo vídeo? Aqui, você sempre vai encontrar mais histórias macabras.